Professor Marco Aurélio. Minha gente, tá tudo caro. Vamos embora com esse Manhã Cidade, porque o presidente Lula melhorou na avaliação em pesquisa recente, mas perde para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse é um dos destaques da coluna Painel com o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. E é interessante essa questão do aumento de preços, como isso reflete, né, nas pesquisas de opinião em relação ao governo federal e ao presidente Lula. Mas vejam, a pesquisa Atlas Intel, feita essa semana, ela deu um respiro, digamos assim, ao presidente, que sempre vinha caindo nas pesquisas, mas dessa vez teve um resultado melhor, mas assim, melhorzinho. Por quê? Porque ele tinha 53% de desaprovação e essa aprovação veio para 50%, ou seja, ainda é maior do que a aprovação, mas melhorou um pouco. E a aprovação dele era de 44%, foi para 46%, ou seja, está melhorando um pouco, mas ainda é a desaprovação ainda é maior que a aprovação. E isso se reflete na pesquisa de intenção de voto, porque colocando o nome de Bolsonaro, que está inelegível, mas é um dos grandes atores políticos do país, Bolsonaro ganha ainda do Lula, ganha por 45-44. Embora no segundo turno a coisa inverte, o Lula faria 48-46, mas é o seguinte, dá para olhar essa pesquisa por dois lados, né? Pelo lado do governo, ele vinha sempre caindo, e aí agora deu um respiro, digamos assim, mas isso precisaria se consolidar em outras pesquisas. E no caso da oposição, ainda mostra como é a força de Bolsonaro, que é o único nome no país que realmente já ganha do Lula desde o primeiro turno. Assim, o Bolsonaro ainda tem esse aspecto. Outros nomes foram testados, como o Tarcísio de Freitas, e ele fica bem para trás. O Tarcísio faz 34 pontos contra mais de 40 do Lula num eventual primeiro turno. Ou seja, o grande adversário do Lula ainda é o Bolsonaro. Agora, ele está inelegível e vamos ver como é que seria daqui para frente. De qualquer modo, o governo olha para essa pesquisa com um pouquinho mais de alento, mas nada que possa dizer assim, já está bom, porque o governo vem sempre perdendo. E essa é a única pesquisa que deu uma melhorada para o governo. Vamos ver se outros, de outros institutos, mudam esse panorama, se confirma esse panorama, mas aí a conferir. Isso me faz lembrar, no futebol, aquela disputa entre titular e reserva, quando eles se alternam, né? Polaridade leva a isso. O titular está sempre questionado. Bota o reserva, quando entra o reserva, tá com saudade do titular, bota ele de novo. Fica nessa alternância, nessa troca-troca. Isso. Agora, professor, isso também enfraquece politicamente o governo. A gente falou aqui sobre a desistência, né, de um deputado de assumir uma vaga de ministro. E até mesmo os aliados, como no caso do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, têm buscado um equilíbrio com o crescimento da oposição. E o assunto, digamos assim, mais forte hoje na oposição é o tema da anistia. Então, ao que parece, o Davi Alcolumbre está tentando encontrar uma forma de agradar gregos e troianos, né? Exato, e também mostrando como ele, a partir de agora, como presidente do Congresso e do Senado, como ele é o grande articulador político do Congresso Nacional. Vejam, se a gente fala muito que o Kassab, né, por ser o presidente do PSD, é um grande articulador político, e é mesmo, dentro do Congresso, o Davi Alcolumbre puxa essa imagem para si, sendo bem diferente do que foi Arthur Lira, que era o antigo presidente da Câmara, e o Rodrigo Pacheco, o antigo presidente do Senado. O que é que o Davi fez? Olha só, esse projeto, porque tem um projeto de anistia lá, né, que o PL está tentando avançar sobre ele, e o projeto era de uma anistia ampla, para todo mundo. O que o Davi está propondo agora é diferente, ele quer realmente fazer um novo projeto de anistia, só que anistia restrita. Como é que seria? Ela só atingiria aquelas pessoas do 8 de janeiro, Vitor. Ou seja, as pessoas que estavam lá, né, naquele dia do 8 de janeiro, naqueles atos, e essas pessoas seriam perdoadas, mas como? Por partes também. Se você estava lá na manifestação e não foi flagrado por nenhuma câmara entrou nos prédios, mas não depredou, anistia total. Se você depredou alguma coisa e foi flagrado, aí você teria uma porcentagem de anistia. Para quem acabou machucando alguém, um agente de segurança, seria um pouco menor a redução, e assim sucessivamente. Mas só atingiriam as pessoas que foram fazer aquele vandalismo, a depredação. Por exemplo, a Débora Rodrigues, a cabeleireira que recebeu 14 anos de prisão, ela poderia ser perdoada. Mas, em compensação, os financiadores, articuladores, organizadores e mentores poderiam até
ter as penas aumentadas. E aí a gente está falando dos generais, o Braga Neto, a gente está falando do general Heleno, estamos falando do Alexandre Ramagem e, claro, de Jair Messias Bolsonaro. Esses poderiam ter as penas aumentadas. Essa é a saída, né, que o Centrão, por meio de Davi Alcolumbre, está conduzindo no Congresso e que está desagradando, nesse momento, ao PL. O governo também não se agrada muito, Vitor. O governo não queria anistia para ninguém. Mas, dentro da saída, pode ser que o governo ache esse projeto melhor, o da anistia restrita, do que o anterior, que é o da anistia ampla. Mas o PL, né, o partido de Bolsonaro, obviamente, está completamente contra essa medida, né, e está tentando desarticulá-la. Mas, ao que parece, a força do Centrão está vindo com tudo para esse projeto. Anistia àquelas pessoas do 8 de janeiro, mas aumento de pena, enfim, para os organizadores, financiadores e mentores do golpe de Estado. Essa é a ideia que está circulando hoje no Congresso, ganhando muita força, viu? Professor Marco Aurélio Freire. Obrigado, professor. Até amanhã. Até amanhã. Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio.